Bom, olá a todos, um excelente dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou João Paulo e é um grande prazer recebê-los em nosso webinar hoje sobre autonomia e segurança no gerenciamento de senhas. Esse é um tema cada vez mais crítico para a segurança e produtividade das empresas, e hoje nós iremos explorar como simplificar e fortalecer esse processo. E para nos guiar aqui nessa jornada, nós temos a honra aqui, né, de contar com a presença do Gustavo Balan, que é especialista na Manage Engine. Ele vai nos mostrar na prática como a solução do AD Self-Service Plus pode transformar a gestão de identidades na sua organização. Vamos lá. Bom, antes de, né, a gente mergulhar realmente no conteúdo, tem aqui alguns avisos importantes para garantir que todos consigam aproveitar ao máximo aqui a nossa sessão. Então, primeiro, eu gostaria de informar que este webinar ele está sendo gravado. Então, caso queiram rever algum detalhe ou compartilhar com a sua equipe, fiquem tranquilos, pois nós enviaremos posteriormente o link. Ao final do evento também, todos os participantes aqui que ficarem até o final receberão um certificado de participação no e-mail cadastrado, né? Então fiquem até o final, né? Teremos aí um momento também de conversa aí, que vocês podem questionar ao Gustavo as suas dúvidas, e o mais importante, nós queremos que seja realmente um momento de troca. Então, né, adoramos compartilhar aqui experiências, então sintam-se à vontade para interagir conosco. E para nos ajudar a evoluir sempre, né, ao final do evento a gente pede que respondam também a nossa pesquisa de satisfação. O feedback de vocês ele é fundamental para nós. Então, aproveitem também, né, eu sempre gosto de convidar para que vocês nos sigam em nossas redes sociais. A gente está bem ativo aí tanto no Instagram como no LinkedIn, sempre compartilhando conteúdo de alto valor. Então sigam o @tecnologia para não perderem nenhuma novidade. E para qualquer contato comercial ou dúvida que surgir após o webinar, nosso e-mail é comercial@dinamio.com.br. E claro, para as perguntas de hoje, como eu comentei, utilizem o botão Q&A que aparece aqui na sua tela e nós teremos um momento especial para respondê-las ao final. A nossa agenda de hoje ela está bem direta, então após estes avisos rápidos, eu farei uma breve apresentação sobre como a Dinâmio pode potencializar os seus clientes, potencializar empresas como a sua, e logo em seguida o Gustavo assume com o conteúdo principal sobre o AD Self-Service Plus. E, para fechar, nós teremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Então aproveitem. E para quem ainda não nos conhece, né, eu já vi que tem bastante pessoas conhecidas, alguns clientes, outras pessoas que nós temos um contato frequente. Então, mas eu gosto sempre de trazer aqui um pouco sobre a Dinâmio também, né? A Dinâmio tem um propósito muito claro que é levar segurança, produtividade e inovação para o seu negócio. Nós acreditamos que o futuro ele se constrói agora e a tecnologia é, de fato, a principal ferramenta para essa construção. A nossa jornada ela começou desde 1996, ajudando empresas a crescer com inovação, com segurança. Hoje nós contamos com uma equipe aí de mais de 70 especialistas certificados, então oferecemos um atendimento global 24/7 e, claro, as nossas parcerias com líderes em tecnologia nos permite entregar o que há de melhor no mercado. Nós costumamos dizer que nós somos mais do que um simples fornecedor, mas sim um parceiro estratégico para o negócio, para a empresa de vocês. E esses números, né, refletem a escala e a confiança no nosso trabalho. Atualmente nós temos mais de 4.000 servidores administrados, uma equipe que atende mais de 2.400 chamados por mês. Isso significa um suporte direto a mais de 33.000 usuários, ou seja, sempre buscando excelência em tecnologia para impulsionar os negócios dos nossos clientes. E para entregar essa excelência, nós estruturamos nossas soluções em quatro pilares que nós entendemos que é fundamental para o negócio, tanto dos clientes, né, e as entregas que nós conseguimos realizar de alto valor para vocês, e ela se divide entre Digital Workplace, cibersegurança, operações e serviços de sustentação e cloud e infraestrutura de TI. Então eu vou falar brevemente sobre cada um desses pilares. No
no pilar aqui de Digital Workplace, o nosso foco é garantir de fato produtividade, produtividade sem fronteiras. E nós fazemos isso através de projetos de migração, migração de e-mail, migração para nuvem, projetos eventualmente aí a nível de Microsoft 365, implementação do SharePoint Online, licenciamento Microsoft necessário para que a sua equipe ela consiga colaborar de qualquer lugar. Olhando, né, para cybersecurity, nós atuamos com uma defesa inteligente e segurança contínua. Então, oferecemos desde o licenciamento de ferramentas líderes como Kaspersky, Vim, Manage Engine, até serviços gerenciados em segurança, cobrindo soluções como XDR, backup, SOC, muito importante hoje, ter uma operação de SOC no ambiente, CIEM. Também, claro, olhando para a gestão de vulnerabilidades, gestão de patches e updates para reduzir superfície de ataque e mitigar riscos para o ambiente de nossos clientes. Olhando para o pilar de IT Operations, então é um pilar que nós garantimos uma operação ágil e confiável para o seu dia a dia. Isso vai incluir toda a parte de operação de Service Desk, NOC 24/7, gestão de data center, além de, claro, projetos e suporte para Windows Server, Linux, Azure e até mesmo soluções aqui como o Patch Manager Plus, como um Endpoint Central, para apoiar em toda essa parte de operações. E o nosso pilar de cloud e infraestrutura, onde a nossa missão é entregar estabilidade e performance na nuvem, seja em Azure, por exemplo, Windows Server, Linux, nosso serviço gerencial nossos serviços aqui, né, gerenciados de cloud e data center, eles vão garantir que a sua infraestrutura ela seja escalável, segura e, claro, de alto desempenho. E como vocês podem ver, nós trabalhamos com os melhores para entregar essa excelência, esse nível de excelência. Então, as nossas parcerias, elas são a base do nosso sucesso, e uma das mais importantes, é claro, sem dúvida, é com a Manage Engine, né? Assim como nós estamos hoje aqui com o Gustavo, mas nós também atuamos, por exemplo, com a Corp, entregando soluções de gestão de identidades e acessos, muito importante hoje, né, para fazer toda essa parte de automação e entregar segurança de acesso para os nossos clientes. Kaspersky, entregando soluções de alto nível para antivírus, com XDR, com EDR, de nova geração, por exemplo. Toda a linha Microsoft, seja licenciamento ou projetos. Então, se você precisar de licenciamento 365, licenciamento de volume para o seu ambiente, ou mesmo projetos a nível de data center, nós conseguimos entregar também. Olhando aí, claro, líder mundial de backup, né? Entregando, por exemplo, backup em nuvem, backup local, então nós podemos apoiá-los também com soluções e, claro, olhando aqui para esse cenário de nuvem, também para a Microsoft 365 ou para a Google, né? A gente sabe que é muito importante fazer esse backup, né, as empresas elas oferecem a infraestrutura, mas vocês precisam ter esse backup, é de responsabilidade do cliente fazer o backup, então a Vim entrega isso muito bem. E claro, todo o rol de soluções Manage Engine. E falando em Manage Engine, chegamos aqui no momento principal do nosso webinar. Então, gerenciar senhas de forma segura e dar autonomia ao usuário é um equilíbrio delicado, mas fundamental para as empresas. E para nos mostrar como a ferramenta do AD Self-Service Plus resolve esse desafio de forma brilhante, eu tenho aqui a grande satisfação de passar a palavra ao Gustavo Balan, que é especialista Manage Engine. Gustavo, muito obrigado por estar conosco hoje. Seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Bom, meu nome é Gustavo Balan, eu sou um dos especialistas técnicos aqui da Manage Engine. Eu atuo mais na parte aqui das soluções voltadas para a cibersegurança, né? E hoje, como o João falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o AD Self-Service Plus, né? Para garantir a autonomia e a segurança ali no gerenciamento das senhas, né? Então, antes da gente começar a falar sobre, né, o AD Self-Service, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Manage Engine, né? A Manage Engine hoje ela é uma empresa que está abaixo do guarda-chuva da Zoho Corporation, né? Ela é uma divisão de software ali focada para soluções de gestão de TI de ponta a ponta, né? Estou explicando um pouquinho do que é a Zoho. A Zoho ela nasceu ali em 96 como a WebNMS, né? Que era uma estrutura ali para gerenciamento de IoT.
Em 2002, nasceu a Manage Engine, né? Mais uma vez, é uma empresa que oferece soluções para gerenciamento de TI. Em 2004, a Zorro ela é estabelecida. O que que a Zorro faz? Né? A Zorro ela desenvolve aplicações ali para negócios, mas voltado para produtividade, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a Microsoft tem ali as soluções de Office. A Zorro também tem uma solução parecida com o Office, né? Em 2005, nasce a Zorro Schools of Learning, que é uma escola preparatória ali, né? Que a Zorro ela é uma escola da Zorro ali para ensinar as ferramentas da Zorro para desenvolver novos técnicos, novos analistas, né? Em 2021 nasce o Control, que é ali um software para orquestração de fluxo de trabalho. Em 2021 também é estabelecido o Trainer Central, né, que os nossos parceiros aqui também conhecem, né, que é uma plataforma de treinamento das nossas ferramentas. No ano passado ali nasceu a Zakia, que é um software para PDV de varejo, tá? Sobre a Manage Engine, né? A Manage Engine hoje ela é uma empresa totalmente privada, nós não temos capital aberto, então isso faz com que a gente não dependa ali de investidores, não fique amarrado ali a grupos, né, de investimentos, e isso também faz com que a gente tenha autonomia, por exemplo, de investir 40% do nosso capital em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções, né? A Manage hoje tem mais de 20 anos de experiência, nós temos mais de 4.500 funcionários dedicados, né? Mais de 280 mil clientes espalhados pelo mundo, em 190 países. Nós temos mais de 120 soluções aplicadas dentro da Manage Engine, né? Aliás, desenvolvidas pela Manage Engine, e estamos presentes em 34 escritórios globais, né? Divididos ali em escritórios e também em data centers, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem aqui o escritório de São Paulo, que é da onde eu falo, que é onde fica a Manage Engine, né? Para quem é de São Paulo, a gente fica aqui no Tatuapé. E também em Florianópolis, a gente tem o escritório da Zorro, né? Em breve, já existem planos, né, para nós termos os nossos data centers aqui no Brasil, mas em vermelho aí você consegue ver os pontinhos onde nós temos data centers espalhados ali, estabelecidos no mundo, tá? Sobre as soluções da Manage Engine, né? São mais de 120 soluções, mas tudo começou ali em 2002, né? Com o Middle Manager. Em 2003 veio o Op Manager, que é uma das soluções que estão conosco até hoje, né? E lá, em 2006, começam a nascer as soluções voltadas para gerenciamento de identidade de acesso, né? Então, em 2006 nasceu o AD Manager Plus, em 2007 a estrela do dia, que é o AD Self-Service Plus, e em 2009 o AD Audit Plus, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre a AD Self-Service Plus, né? E eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala sobre autenticação de usuários, né? Sobre autorização de usuários, né? Qual que é a pergunta que fica para nós termos uma solução que vai atuar nisso, né? Quem você é e como é que você prova que você é você, né? Para isso, a gente tem um fluxo de autorização. O que que é um fluxo de autorização, né? Primeiro, a empresa, né? Na verdade, a empresa, a solução, ela tem que entender, tem que te identificar, depois você vai precisar se autenticar, e aí sim você vai ter uma autorização de acesso garantida, né? Mas existem ali uma confusão, né, quando a gente fala sobre autenticação e autorização, né? O que que é uma autenticação? Autenticação é você provar o que você é, né? Eu, no caso, sou o Gustavo. Então, depois de eu me autenticar, aí sim eu vou ter uma autorização do que eu posso fazer ali. Aí a gente vai entrar também na parte de segregação de funções, né? O SOD, vai entrar o RBAC e tudo mais, que nós não iremos abordar hoje, mas é isso que garante uma autorização bem-sucedida, né? E se a gente não garante uma autorização bem-sucedida, a gente tem certos riscos dentro do nosso ambiente, né? Primeiro, ter um acesso não autorizado, né, a dados ali que não era para operador, ou alguém que acessou o nosso sistema. Ele não deveria ter esse acesso e acabou tendo.
Isso pode gerar um desvio de dados, né? Então, um dado ele pode ser corrompido, ele pode ser extraviado, né? E o mais importante, o mais complicado de tudo, que é o roubo de identidade. Alguém que tem uma identidade roubada, alguém que tem a sua identidade roubada, pode sofrer diversos danos, né? Algum tempo atrás a gente acompanhou ali o caso, né, do Banco Central, que foi, na verdade, um desvio da identidade, né? E como que a gente pode mitigar esses riscos, né? A gente tem o Self-Service Password Reset, né? Ou seja, o usuário ele realizar o próprio reset de senha. Isso vai voltar mais para a desoneração do time de TI. Tem a parte do MFA, ou seja, uma autenticação de multifator. Então, não é somente você colocar sua senha. Você tem que me provar por outro meio que você é você, né? E o single sign-on, para que a gente não tenha múltiplas autenticações em cima da mesma identidade, né? E para tudo isso, nós temos o AD Self-Service Plus, né? O AD Self-Service Plus, ele é famoso, né, pela questão da autonomia no reset de senha, mas ele vai muito além disso, né? O que que é o AD Self-Service Plus, né? Então, com o AD Self-Service Plus, você tem ali a questão do autoatendimento para redefinição de senha, mas também para desbloqueio de contas do nosso Active Directory. Isso vai reduzir a dependência do helpdesk, vai desonerar também ali os analistas de TI e vai aumentar a produtividade desses usuários, né? Ele vai integrar a autenticação multifatorial dentro dele, né? E para reforçar ali a segurança e nas alterações das credenciais, né? Também oferece sincronizações de senhas em tempo real no Active Directory, no Azure AD e em algumas outras aplicações, né? A gente vai falar sobre isso também. Tem o recurso de single sign-on, né? Também envia notificações proativas. Então, você tem alguns usuários ali que já vão ter a senha para expirar. Então, pelo AD Self-Service Plus, você, como administrador do sistema, pode gerar esses alertas ali proativos, porque a própria ferramenta vai disparar e vai avisar esses usuários que a senha está para expirar, né? E claro, como toda solução da Manage Engine, tem uma interface intuitiva. Então, assim, pessoal, o que que o AD Self-Service Plus ele garante para a gente, né? Ele garante um acesso condicional. A melhor forma da gente se autenticar hoje em dia e da gente buscar uma autorização, da gente criar o nosso sistema, preparar o nosso sistema, o nosso ambiente para receber autenticações é criando acessos condicionais. E isso a gente consegue fazer também pelo AD Self-Service Plus, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplozinho sobre o acesso condicional que é feito dentro do AD Self-Service Plus. Então, um usuário, ele acessa o cliente, né? Pode ser uma máquina, pode ser uma autenticação dentro da rede, pode ser até mesmo uma aplicação desenvolvida por você mesmo, né? E ele vai estabelecer condições, né? Esse usuário ele está numa rede autorizada, ele está num dispositivo autorizado, ele está numa localização autorizada, ele está no horário laboral autorizado, né? Isso é o administrador que vai determinar. E, lendo essa condição, ele vai performar uma ação. Ele pode permitir o acesso total, ele pode impor uma autenticação de multifator, por exemplo, pode permitir um acesso limitado ou ele pode bloquear o acesso completamente. Só que para performar essas ações, ele necessita de recursos, né? Então, quais são os recursos que ele vai determinar? Um reset de senha, né? Feito pelo próprio usuário, um MFA feito por um endpoint, ou até mesmo uma autenticação numa aplicação ali, tanto cloud quanto on-premises, né? Falando um pouquinho mais sobre as funcionalidades aqui do AD Self-Service Plus, então, mais uma vez, você consegue realizar a redefinição segura das suas senhas, né? Então, isso vai desonerar o helpdesk, desbloqueio de conta realizado pelo próprio usuário, a autenticação multifator, o MFA para endpoints, né? A sincronização de senhas em tempo real, as notificações proativas, o single sign-on,
também tem o portal de atendimento multicanal, isso é muito importante ser dito também, porque vocês podem estar se perguntando agora, né? Como que o usuário ele realiza esse reset de senha, por exemplo? Ele pode acessar via portal, ele pode acessar via celular, ele pode acessar até mesmo no cliente dentro da máquina, né? Atualização segura de dados de perfil, caso você, como administrador, permita que os seus usuários, ou queira permitir que os seus usuários, eles realizem ali algumas atualizações de atributos de perfil, né? Você também consegue liberar para que eles façam essas atualizações por si mesmos, né? Integração com as aplicações críticas e diretórios híbridos, né? Então, ele é compatível também com o Active Directory, com o Azure AD e outros sistemas de autenticação, que a gente já vai falar sobre isso. E, claro, se você tem uma desoneração do time de TI, você também, dependendo da solução que você utiliza, você também tem redução de custos ali na parte de chamados de senha, de desbloqueio, etc., né? Então, eu trouxe uma breve demonstração aqui sobre como que é feito. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Mais para frente. Mas eu trouxe uma breve demonstração aqui sobre como é realizado, né, o reset de senha via portal, né? Então, o usuário ali, ele vai colocar o que ele quer resetar a senha. No caso ali, ele vai escolher algum processo de autenticação. No caso, foi o QR Code, né? Então, ele coloca o autenticador dele. Quando ele lê o QR Code, ele já libera para o usuário realizar o reset de senha dele ali, né? Vai confirmar a senha, e a senha foi resetada com sucesso, né? Mas essa, não, apesar de ser uma das principais funções, não é a única, né? Então, a gente também consegue selecionar alguns métodos para MFA. Então, a gente tem mais de 20 métodos de MFA que o administrador consegue configurar dentro da ferramenta. Já já eu vou mostrar para vocês. Você consegue personalizar o fluxo de autenticação. Então, o administrador ele tem mais de 20 opções ali, né, para fazer com que os seus usuários eles se autentiquem. E ele pode determinar se vai utilizar um fator de autenticação, dois e até três, né? E ele também consegue personalizar a ordem dessas ações, né, dessas performances de autenticação. E também tem a parte de relatórios ali, onde o administrador ele consegue puxar quem realizou o reset de senha, quando, como e onde, tá? Também sobre SSO, né, existem mais de 140 aplicações nativas para integração dentro do AD Self-Service, né? É um portal, você ali consegue gerar um portal unificado de acesso para os seus colaboradores, né? Então, ao invés de você ficar acessando a aplicação por aplicação, ainda mais online, né? Você consegue meio que ter um hub de acesso ali, e uma vez realizado o SSO, o usuário ele não precisa ficar se autenticando em todo o sistema, né? Você tem a autenticação condicional, né? O acesso condicional, a gente também vai passar por ele, e tem a integração com o MFA, né? O AD Self-Service, ele ele é uma solução amplamente reconhecida, né? Aqui estão alguns dos prêmios do AD Self-Service, que vocês podem estar verificando aí depois do nosso webinar. E agora a gente vai ver o AD Self-Service funcionando na prática, tá? Deixa eu mudar a minha tela aqui. Maravilha, acho que vocês estão vendo a minha tela aqui do AD Self-Service, né? Maravilha, beleza. Então aqui, pessoal, essa aqui a demo, né, do AD Self-Service. Todos vocês podem ter acesso a ela, é por isso que eu escolhi mostrar. A gente pode logar como administrador e tem aqui a parte interativa, né? Eu vou logar como administrador para fazer a demonstração da ferramenta aqui para vocês.
Essa demo, ela é totalmente web-based, então depois aqui do nosso webinar, acho que o João vai disponibilizar os slides para vocês e lá tem o link da demo, tá? Ela pode demorar um pouquinho aqui para carregar, mas já já a gente inicia aqui. Vai carregando. Então, essa é a carinha, né, do AD Self-Service. Aqui a gente tem alguns dashboards, né, para visualização rápida do administrador, né? Todos esses dashboards aqui, eles são personalizáveis, né? Então, de acordo com o que o administrador deseja, ele pode fazer alterações aqui. Aqui ele tem alguns highlights, né? Nada mais do que atalhos aqui, que também podem ser definidos, né, pelo administrador. A parte de MFA, a gente já vai falar sobre isso, né? Algumas outras features e a parte de SSPR, né? Então, o que a gente precisa para configurar o AD Self-Service? Apenas apontar um domínio. Então, aqui em Domain Settings, né, quando a gente está na parte do dashboard aqui, na telinha inicial, em Domain Settings, a gente vai apenas colocar o nosso domínio e ele já vai realizar, já vai puxar esse domínio, já vai puxar todas as informações de lá, né? Quando na implementação, vocês precisam liberar algumas portas, né, dentro do firewall de vocês. Liberando essas portas, ele já puxa todas as informações. Muito simples e muito prático para realizar a implantação do AD Self-Service, tá? Então, na parte de reportes, a gente tem alguns reportes aqui voltado para a parte de Active Directory. Como todas as soluções de AD, as funcionalidades são separadas por categorias, que vão ficar aqui no menu esquerdo e também aqui na parte de cima. Então, aqui na parte de relatórios, a gente tem os relatórios voltados para o Active Directory. Ele não é uma ferramenta de auditoria, como é o AD Audit, né? E nem uma ferramenta de gerenciamento, como é o AD Manager, mas ele traz alguns relatórios, sim, por exemplo, daquilo que compete a ele diretamente. Então, os usuários que estão locados, né? Que eles estão bloqueados, ele consegue trazer para a gente aqui. Usuários que estão para expirar, para a senha expirar, né? Eu vou colocar aqui 30 dias, só para ver se ele traz alguma coisa. Então, é um ambiente de demo, ele pode demorar um pouco mais do que o esperado. Então, eu vou seguir aqui. Usuários que estão com a senha expirada, né? Então, ele vai trazer aqui para o administrador acompanhar, até mesmo para você, que é administrador, realizar ali, né? Fazer a configuração dos e-mails, né? Proativos, que a gente já vai chegar neles. A parte de relatórios de SSPR, né? Então, quem realizou o SSPR, para reset de senha, para desbloqueio de contas, na parte de endpoints, né, ali o endpoint do AD Self-Service ele serve tanto para Windows quanto Mac quanto Linux, tá? Então você consegue fazer também aqui a parte de mudança de senha e a parte de notificações de entrega, né, dos e-mails ali que você configurou, né? A parte de MFA, então, os usuários que foram provisionados, os usuários que não conseguiram ser provisionados, né? A parte de auditoria de provisionamento, a parte de perguntas de segurança, né? Então, aqui ele não vai te trazer a pergunta, a resposta, na verdade, ele só vai trazer aqui, ele vai informar se existe uma resposta para aquela pergunta ou não, tá? Então, o LGPD ele está garantido aqui. A parte de backup, usuários bloqueados, entre outros, tá? Aqui, na parte de endpoints, é apenas os agentes que foram instalados ou que tiveram falha. E aqui, outros reportes que podem ser úteis para vocês, tá bom? Agora, o mais importante, a parte de configuração. Como que o AD Self-Service ele funciona? O que eu preciso saber para implementar o AD Self-Service dentro do meu ambiente, né? Em primeiro lugar, o AD Self-Service
tudo dentro dele funciona por meio de políticas. Então, você precisa configurar uma política, e depois que você tem uma política configurada, você vai associar esta política, né? Então, por exemplo, vamos tentar criar aqui uma nova política. O que que eu vou determinar nessa nova política, né? O que que eu vou autorizar os meus usuários a realizarem dentro do meu AD Self-Service? Muito simples, né? Então, aqui dentro dessa política, eu vou determinar que os usuários vão poder realizar o próprio reset de senha, eles vão poder realizar o próprio desbloqueio da conta. O meu ambiente não permite que o usuário ele realize a mudança de atributos ali, né? Então, eu vou deixar isso daqui sem ticar e eu vou autorizar ali que eles possam mudar a senha ao momento que eles quiserem, né? E como que eu vou determinar quem pode fazer isso? Eu vou selecionar por grupos de uso, né? Então, aqui no caso, eu vou selecionar que todos os meus usuários, né, todos os usuários dentro da all de users, eles consigam fazer tudo isso que eu acabei de dizer, né? Eu acho que, como é um ambiente de demo, ele não vai me autorizar, né? Mas não tem problema, isso não vai atrapalhar a gente. Ele não deixa, mas supondo que você realizou aqui a criação da política, a gente pode definir outras coisas, como, por exemplo, o MFA. Como que a gente vai selecionar o MFA, né? Como que a gente vai configurar esse MFA? Selecionando a política aqui em cima. Então, aqui em cima, eu seleciono a política que eu vou aplicar o MFA, né? Então, tem algumas políticas pré-configuradas na demo, tá, pessoal? Vocês vão conseguir verificar isso daí. Então, aqui eu seleciono a política que eu liberei ali, né? Porque é aqui que está selecionado, por exemplo, os usuários, né? Que você selecionou lá na política. Então, você pode criar uma política só para reset de senha, que vai abordar alguns usuários. Você pode criar outra política que é só para MFA, né? Dependendo do seu ambiente, né? Você não quer que certos usuários realizem MFA, outros sim. Aí vai depender da sua administração. Então, aqui, quando você seleciona a política, você pode determinar como vai ser realizado esse MFA. Lembra que eu falei para vocês que existem mais de 20 opções aqui? Então, vocês podem determinar perguntas de segurança, verificação por e-mail ou SMS. Você pode configurar um provedor de SMS dentro da AD Self-Service Plus para que ele dispare esses SMS, né? Os autenticadores mais famosos aqui do Google e da Microsoft, se você utiliza o MFA do Azure também é possível, entre outras infinidades aqui de opções para a configuração do seu MFA, né? Então aqui na parte de configuração você pode selecionar perguntas que já estão pré-configuradas dentro do AD Self-Service, mas você também pode criar perguntas, né? É, qual o melhor time do mundo? E aí, se o cara responder algo diferente de Palmeiras, ele automaticamente é desautorizado, né? Brincadeira, pessoal. É, vamos lá, para a parte de reset de senha, né? Então, aqui que entra aquela parte que eu falei para vocês, né? Do administrador ele selecionar ali a parte dos fatores de autenticação, né? Então, quantos fatores de autenticação eu vou utilizar? Ah, eu quero utilizar 2 fatores. Então, o usuário, além de colocar a senha certa, ele vai ter que responder as perguntas e vai ter que, sei lá, colocar aqui, fazer uma validação via e-mail. Qual a ordem disso? O administrador que escolhe, né? É só ele mudar aqui a ordem. Aqui ele só vai trazer as opções que estão previamente configuradas, tá? O MFA Pro Endpoints, mesma coisa, né? Então, quando o cara vai fazer o login lá na máquina dele, eu posso habilitar até 3 fatores de autenticação. Isso também engloba Outlook, autenticações na VPN, em aplicações empresariais, né? E aqui voltado para as aplicações dentro da AD Self-Service Plus, né? Lembra que eu falei que o AD Self ele pode funcionar como hub? Então, é aqui que a gente vai configurar as autenticações dentro das aplicações dentro do AD Self-Service, tá?
Notificações, então, aqui é onde você, administrador, vai configurar, né, as notificações via e-mail. Então, aqui eu vou selecionar o meu domínio, né? Posso criar aqui um schedule, né, para esse e-mail ser disparado. Vou definir a frequência, vou definir o e-mail que eu quero e eu salvo. Nada além disso, muito fácil, né? A parte de enforce ali da política de senhas, né? Então, quantos caracteres esse usuário, essa senha dos meus usuários precisa ter? Caracteres especiais? Quantos caracteres de letra maiúscula ou minúscula precisa ter? É aqui que você vai definir, né? A parte de repetição. Então, um caractere ele não pode se repetir mais do que 2 vezes consecutivamente, né? Padrões, né? Então, eu não posso colocar palíndromos ali. Também posso colocar, importar aqui dentro um dicionário de palavras ali e que não são aceitas como senha, né? E também a parte de tamanho de senha, né? Então, a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, no máximo 15. Aí o administrador é que vai definir, né? A parte de single sign-on aqui, né? Então, aqui eu vou fazer o single sign-on para aplicações. Deixa eu voltar aqui. O administrador, aqui nessa parte de single sign-on, é aqui que ele vai definir as aplicações que vão receber o single sign-on configurado aqui dentro do AD Self-Service, tá? Então, aqui a gente tem mais de 140 aplicações pré-definidas, né? Que já são nativas do AD Self-Service, mas se caso você tenha uma aplicação até que seja desenvolvida por vocês, né? Pela sua empresa, ou qualquer outra aplicação que não esteja relacionada aqui, a gente pode criar aplicações customizáveis, né? Então, aqui é simplesmente colocar o nome da aplicação, o domínio, né? Associar uma política. Lembra que eu falei que tudo é feito por políticas dentro da DSelf. Então, a gente vai selecionar uma política para essa aplicação customizada e a gente vai definir aqui se o single sign-on ele vai ser via SAML, né, ou AUTH, ou você pode também, caso seja uma aplicação que não tenha as tecnologias, né, de SAML ou o OpenID, você pode fazer via bookmark, que inclusive é algo que os nossos clientes utilizam bastante, né? Aqui você vai colocar somente o login de autenticação do usuário e pronto. A aplicação já está pronta para receber o single sign-on do AD Self-Service, né? Acessos condicionais. Então, aqui o administrador ele vai conseguir fazer as regras de acesso condicional que ele desejar, né? Então, aqui, criando, né, as regras aqui, ele pode criar uma regra baseado em IP, ele pode criar uma regra baseado em dispositivo, em horas trabalhadas pelo usuário, né, ou por geolocalização, né? Tudo isso dentro da The Self-Service, né? E aqui, a parte de diretório, né, é o layout ali de como o usuário ele vai conseguir realizar a senha, o reset de senha dele, mudar ali os atributos que ele desejar, né? É tudo drag and drop aqui, né? Então, muito facinho de ser configurado. Tem a parte de administrativa aqui, né? Que é a parte de provisionamento. Então, você pode forçar o provisionamento, importar por um CSV. A parte aqui de distribuição dos agentes, né? Então, também tem a parte aqui de como realizar a instalação dos agentes nos dispositivos, nos endpoints, né? A parte aqui de aplicativos, né? Do deployment de aplicativos. E você também pode fazer aqui um workflow de aprovações, né? Então, você pode definir aqui que um workflow ele necessite, por exemplo, de configurar questões, né? Um aprovador ele vai ter que realizar a aprovação desse workflow para que alguém realize o reset de senha. Isso pode ser muito útil, por exemplo, para usuários de serviço, né? Então, você pode realizar workflows aqui dentro do AD Self-Service, determinar workflows para que eles sejam seguidos. Só sem senha, pessoal. E aqui na parte de configurações, também a gente tem a parte dos técnicos, né? O que é essa parte de técnico?
é quando o superadmin da plataforma vai determinar quem opera dentro da ferramenta, né? Então, aqui o admin ele vai adicionar aqui o perfil, né? O usuário que vai ter acesso, ele vai definir o perfil dele. No caso aqui, existem dois configurados, que é o superadmin e o operador. E aí, selecionando os outros usuários que terão acesso, assim o admin que vai garantir que ninguém tenha mais funções dentro da DCL do que deveria, né? E aqui a parte de segurança, basicamente é a parte ali, né? Ele é meio que um atalho sobre as políticas ali de enforce, né? Das suas senhas, né? Algumas questões de enforce de perguntas também, né? E aqui o anti-hacking, né? Você pode adicionar CAPTCHA, né? Fazer ali uma notificação via e-mail quando for detectado um acesso suspeito, entre outras funções aqui do anti-hacking, tá? E aqui na parte de admin, né? Aqui na parte de admin é onde você, administrador, vai configurar o single sign-on, por exemplo, né? É, Ele não vai me autorizar a habilitar, porque aqui é um ambiente de demo, eu não preciso, eu não consigo mudar isso daqui. Ou consigo, peraí. Ele não vai me autorizar, mas acho que vocês vão conseguir ver, tá? Ele não deixa. Mas vamos lá, né? Aqui na parte geral, então você administrador vai definir como que as pessoas elas se logam aí, né? Nos seus ambientes. Aqui em Single Sign-On, você vai definir, né? Você vai habilitar o SSO, então aqui você pode selecionar, você vai configurar o seu IDP, né? Ele vem com, ele não vem com nenhum IDP pré-configurado, mas se você realiza, se você só tem um ADFS, por exemplo, você pode associar o ADFS como um IDP para a configuração do SSO, tá? Mas ele também é compatível com Okta e outras soluções de mercado, né? Vai selecionar aqui se você tiver um logo, você pode personalizar isso, vai importar os metadados, ou realizar uma configuração manual. E aqui, basicamente, você baixar ali o seu certificado X509, né? Adicionar o Relay State. Uma configuração bem simples, bem básica, e aí você já tem o SSO pronto para uso dentro do seu ambiente, né? E aqui também tem a parte, se você utiliza Smart Card, você pode configurar por aqui também, tá? A parte de personalização, então, caso você queira fazer um rebranding aqui do portal do AD Self-Service, né? Você pode colocar o seu próprio logo aqui, né? Tem alguns temas aqui que você pode selecionar, né? Você pode configurar uma alta disponibilidade aqui dentro do AD Self-Service, também load balance, caso você tenha, né? E proxy reverso também, tá? A parte do produto aqui, a gente tem são as partes básicas aqui, né? Da configuração do produto, quando você instala. Então, definir a porta. Se você tiver a parte ali de SMS, né? Você vai configurar o provedor aqui nessa parte, né? A parte de notificação também. O dashboard updater, então, o que ele vai fazer aqui, né? Lembra que eu falei lá no comecinho sobre os dashboards? É aqui que você vai realizar ali, vai definir o período de atualização desses dashboards, né? Parte de backup, aqui são alguns updater, né, das suas OUs que você pode fazer por aqui também. As integrações, né? Essa aqui é uma parte importante. Qual que é a diferença da integração daqui com aquelas aplicações que eu mostrei? Aquelas aplicações são aplicações que podem ser acessadas por meio do AD Self-Service, né? Essas integrações aqui são as integrações nativas que o AD Self-Service possui. Por exemplo, né? Falando sobre Managed Engine, a gente tem uma solução de abertura de tickets, que é o Service Desk Plus e o Log 360, que é uma solução para CIEM, né? Então, o que uma integração entre esses dois pode fazer, né? Se o CIEM detectar
que alguém ele está tentando realizar o reset de senha de um lugar não muito comum, né, ele vai gerar um alerta. Então, o SIEM ele vai se comunicar com a AD Self-Service, né, o Login 360 vai se comunicar com a AD Self-Service, e aí ele pode abrir um ticket automaticamente no Service Desk Plus. Então, é esse tipo de integração que a gente está falando, nesta sessão aqui, né? Por enquanto, a AD Self-Service ele tem integração nativa com essas soluções, tá? Em breve teremos mais, isso está sendo analisado pelo time de desenvolvimento, tá? Aqui, sobre o serviço do Windows, você tem que executar ele como um serviço do Windows, né? A parte de segurança e privacidade e licenciamento da aplicação. Antes da gente terminar aqui, eu vou mostrar para vocês ali na prática, né? Também na parte de demo, vocês também podem se logar como usuários normais, né? Sem ser administradores, mas vocês também têm demonstrações interativas aqui, né? Então, eu posso simular um reset de senha, como um usuário final faria um reset de senha pelo portal, né? Lembrando que ele pode fazer também pelo Ctrl Alt Del da máquina, se tiver um agente instalado. Ele pode acessar esse portal na máquina do amiguinho do lado, caso ele esteja, obviamente, com o usuário bloqueado, mas ele também pode acessar pelo próprio celular, tá? O administrador ele vai ter os links, né, de login, não só de login, os links de acesso, né, da plataforma e disponibilizar isso para os seus usuários, né? Então aqui é um exemplo, vou colocar aqui o Jay Smith, que nem ele fala para a gente colocar aqui, vou colocar meu usuário, né? Então, por exemplo, uma pergunta que foi configurada pela administradora, qual que era o nome de solteira da mãe do Jay Smith, né? Que no caso era Jennifer. E ele também configurou a parte de segurança do anti-hacking e adicionou um CAPTCHA aqui, né? Só que ele determinou que não seria somente uma pergunta, seriam duas perguntas, né? Então, a cor favorita dele. E aqui ele já seleciona para eu colocar uma nova senha para o meu usuário. Então, são processos muito simples, né? A gente consegue verificar aqui. E da minha parte era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E estou aberto a perguntas aí agora. Bom, vamos lá. Bom, Gustavo, novamente, né? Agradeço. Tenho certeza que todos aí saíram com ótimos insights. Vou abrir também para outras perguntas, tá? Quem quiser aproveitar aqui o Q&A para fazer perguntas para o Gustavo, fiquem à vontade. Só vou excluir aqui o nome das empresas. A Patrícia, ela questionou: a ferramenta permite configurar regras personalizadas de senha, como a quantidade mínima de caracteres ou bloqueio por tentativa? Você consegue sim, como administrador, você tem a parte ali, né, que eu mostrei ali, da configuração ali das regras, né? Você consegue configurar o tamanho da senha, quantos caracteres especiais, etc. Você consegue determinar isso dentro da ferramenta. O Carlos aqui tinha perguntado, sei que você já respondeu também na própria apresentação, mas se é possível integrar o AD Self-Service com outros sistemas da empresa, como o RH ou diretórios em nuvem. Você falou que sim, né? A questão de diretórios em nuvem também é possível, Gustavo? Você consegue com o Azure AD, né? Agora, com o sistema de RH, eu teria que entender o que ela quis dizer com essa questão, né? Porque nativamente, por exemplo, eu não consigo integrar para gerar um chamado diretamente do RH, né? Mas eu consigo fazer com que a pessoa acesse o sistema de RH por uma autenticação SSO por dentro da The Self-Service. Tá bom. Ah, tem uma pergunta anônima aqui. Ferramenta em cloud? Se sim, tem on-premise? A ferramenta é on-premises, tá? E não há, nesse caso, não há opção em cloud, né? Do AD Self-Service, não. A gente tem uma outra ferramenta que é o Identity 360, que aí ele é full cloud. Ah, legal, perfeito. A Fernanda questionou: o colaborador consegue redefinir a senha sozinho, mesmo estando fora da rede corporativa? Consegue. Consegue, o administrador ele consegue liberar um portal, né, um link para o portal, e aí o usuário ele consegue fazer o reset de senha até pelo celular.
Ah, perfeito. Até aqui a gente tem bastante caso, né, de usuários, por exemplo, vendedores que não ficam localmente na empresa e precisa resetar a senha. Esse é um Uhum, problema bem recorrente, então conseguiria resolver com a AD Self-Service, né? isso aí. O Rodrigo, ele questionou também aqui se existe alguma limitação para usar a ferramenta em ambientes híbridos, com parte da infraestrutura em nuvem. Não, ele consegue se comunicar tanto com infraestruturas on-premises quanto com nuvem, então tanto com o Active Directory quanto o Azure AD. Perfeito. A gente tem mais um tempinho aqui, eu tenho mais 3 perguntas. A Mariana questionou: a ferramenta envia algum tipo de alerta para o time de TI em caso de atividade suspeita? A gente consegue configurar alertas? Você consegue configurar alerta sim, ele vai mandar um e-mail caso ele ache que algo é suspeito, e você consegue inclusive integrar com ferramentas de SIEM, né? O André até questionou também isso, depois a gente pode até bater um papo, tá, André? Vou agendar aqui com o time de arquitetura, mas se você souber responder, Gustavo, ele questionou, em média, quanto tempo leva para implementar a solução em um ambiente local com AD? O AD Self-Service, né? A implementação dele é muito simples. Ele é um NNF, né? É o Next Finish ali. Ele pode demorar um pouquinho mais na hora de puxar as informações do seu Active Directory, né? Porque aí vai depender do tamanho também da sua infraestrutura. E, obviamente, dos requisitos ali, se a sua máquina ali comporta os requisitos que a ferramenta exige. Mas, assim, para a instalação, tanto do serviço quanto do AD Self-Service, não leva mais do que 15, 20 minutos, né? Vai ser mais para puxar as informações mesmo, e isso vai depender do seu ambiente, tá? Ah, legal, bem rápido mesmo. Como a Giovana Ferreira questionou como a ferramenta lida com usuários que perdem o acesso ao e-mail corporativo e não conseguem redefinir a senha por conta própria. Você pode também utilizar o portal, né? Então, você não precisa ter acesso ao seu e-mail. Entendi. Você, com acesso ao portal de redefinição de senha, você não vai ter necessidade de acessar via e-mail, né? Você só vai precisar do link ali do portal, né? E acesso à internet. Perfeito. Não, eu acho que é isso, tá? Eu agradeço, né, a participação de todos, agradeço também ao Gustavo por ter respondido as questões. Pessoal, se tiverem mais dúvidas também, né, não deixe de enviar para nós por e-mail e agendar até com o nosso time técnico, nosso time comercial e de arquitetura para que a gente entenda, né, o ambiente de vocês. Tem outras ferramentas que se complementam também com a AD Self-Service que a gente consegue entregar, até o próprio, eventualmente, o AD Audit e outras Uhum, soluções aí que a gente consegue, né, trabalhar em conjunto. Então, fale conosco, a gente vai ficar muito feliz em apresentar e atender, né, e eventualmente até seguir com um trial no ambiente de vocês. Tá bom? Gustavo, muito obrigado, tá? O nosso tempo aqui tá chegando ao fim. Então, em nome de toda a equipe da Dinami, eu quero agradecer imensamente aqui ao Gustavo Balan pela aula de hoje, né? E, claro, obrigado a todos vocês novamente pela presença e participação. Eu espero que esse conteúdo ele tenha sido valioso e se alguma ideia surgiu, ou se você deseja, né, discutir um projeto, não deixe de entrar em contato conosco, pode ser no e-mail comercial@dinami.com.br e, novamente, né, siga-nos em nossas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, a gente está sempre compartilhando aí conteúdo é, muito interessante para vocês. É isso, pessoal. Então, conforme prometido, em breve enviaremos no seu e-mail o link para essa gravação e fiquem atentos também à nossa pesquisa de satisfação. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo webinar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau, pessoal.